paz do Senhor, meus queridos e amados adolescentes, mais uma vez para mais uma pré-aula do Sistema Virtual, a qual dessa feita nós estamos aqui na lição do número 12, sobre um assunto que tem realmente, apesar que isso já veio trazendo a década de 80 para cá, mas isso já vinha ao longo dos anos, e enfim, sobre bullying, e é a lição do número 12. E o interessante é que nós vamos discutir o assunto, vamos remoer esse assunto e você passa já a mão na sua caneta, no seu lápis, no seu caderno de anotações, porque estarei citando alguns versículos, tá certo? Alguns capítulos e versículos, e você fica atento para que você venha anotar e fazer as suas pesquisas aí na sua casa. Tudo bem? Então, muito bem. Nós estamos aqui no setor do bairro Mapim, Várzea Grande, e nós estamos para essa lição do Juvenis do Sistema Virtual. Aqui o responsável pelo setor é o pastor Ismael Nazário, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Luzia. Eu sou o presbítero irmão Claudines e estarei discorrendo, nesse poucos minutos, a respeito de um assunto que tem trazido trágicas consequências na vida de várias pessoas, e não só na vida das crianças, na vida dos adolescentes, mas até mesmo pessoas adultas sofrem por preconceitos, e isso tem levado as pessoas até a morte. Então, no meio cristão existe? Será que existe? Não sei não, hein? Vamos ver se realmente existe isso no nosso meio. É complicado, mas vamos ver o que tem para nós no discorrer aqui. Bom, eu gostaria de ler com vocês aqui. Se você tem a sua lição, já passa a mão nela aí e vamos discorrer o assunto aqui. Em Mateus, no capítulo 12, versículo 31, em a parte A, diz assim, que é a verdade prática, que é o texto áureo, que é o texto ouro da lição aqui do Juvenis, número 12. Diz assim, Marcos, capítulo 12, verso 31, em a parte A, tá ok? E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque o primeiro mandamento é qual? Porque quando nós olhamos sobre os mandamentos, na realidade existia um mandamento só. Deus disse, não come da árvore. Era só um mandamento, era não comer, era não desobedecer. Mas o ser humano, em sua perfeita condição, acabou desobedecendo. Existia 613 códigos antes dos 10 mandamentos. Esses 613 códigos, ele foi resumido em 10. 10 ninguém conseguiu guardar, somente em Cristo Jesus. Desses 10, resumiu em quantos? Em 2. Então, o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é o próximo como a ti mesmo. Se a pessoa não consegue executar o segundo mandamento, que é amar o próximo, infelizmente ele não consegue amar o primeiro. Porque como que pode? João dirá, como que pode uma pessoa que diz que ama a Deus e aborrece o teu irmão, né? Então é mentiroso. Então tem que tomar muito cuidado, adolescente, mas vamos para o conteúdo da lição de hoje. O que fazer diante do caso de bullying? O que fazer de dialogar com um colega que está com essa forma de violência? Existe bullying na igreja? É uma pergunta, adolescente. Como se prevenir da cyberbullying? Ou seja, o interessante é que quando a gente estuda a Bíblia, o tema a ser estudado, adolescente, na área de hoje é bem atual e relevante. Trata-se de um fenômeno social que vem crescendo após dias, tornando-se, segundo especialista, uma epidemia de suas consequências são nefastas para que o adolescente e jovem e toda a sociedade, como traumatizam suas vítimas, provocando sérios sintomas como a violência. Ela não se restringe somente nas escolas públicas, mas na periferia. Ela está presente também nas redes sociais, ou seja, nas escolas também, seja rica ou pobres, tantos quanto crianças e adolescentes são vítimas e sofrem terrivelmente em um silêncio durante vários anos.
Às vistas dos professores, como os maus tratos, humilhação e rejeição social e etc. Mas quando nós olhamos sobre o bullying, ele está presente na escola e no mundo todo, mas somente em diante de alguns casos vem se tornando notório em nossa nação. Que você venha aproveitar, adolescente, ímpar, essa oportunidade ímpar de orar em favor das vítimas desses fenômenos e orientar o seu coleguinha para que eles não venham sofrer esse tipo de violência no âmbito escolar. Meus queridos, o assunto, adolescentes, quando você leia e pesquisa e quando você faz a sua parte como cristão, como orientador, como um aluno pesquisador, principalmente quando você se encontra na casa de Deus, enfim, o bullying, ele é um sistema que irradia, ou seja, ele é uma forma radicado instituições de ensino que vem ocupando espaço cada vez mais e até mesmo em algumas igrejas. Adolescente, talvez você não entenda talvez a definição certa dessa palavra, mas você já ouviu falar desse assunto. Ou quem sabe, infelizmente, tenha sofrido isso na própria pele. É a palavra inglesa que deriva a palavra de bully, que significa, ou tem um significado de valentão. Não existe uma tradução exata para a nossa língua, mas o termo se refere a todas as formas de agressões, sejam elas verbais, físicas, ou seja, sem motivações ou contra uma ou mais pessoas em um ambiente que se encontra na sociedade. São essas com palavras de atitude como ofende e que ferem os outros, como por exemplo, ser chamado de médio, fraco, baleia, perdedor, enfim, são vários sintomas, são várias agressões verbais. Nós adolescentes como cristãos, nós não podemos compactuar e nem participar de tal violência contra o próximo. Tem que tomar muito cuidado com o que você anda, pois a Bíblia diz assim, aquele que anda com o sábio será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. Provérbios capítulo 13 e verso 20. Cuidado, pois não deixe de se enganar, as más companhias estragam os bons costumes, como Paulo escreveu em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 33. Como cristão, você precisa ser um agente de transformação na vida das pessoas. Por isso, jamais você deve conformar com as mentalidades perversas daqueles que não conhecem a Cristo Jesus. Muitos adolescentes, para serem populares, acabam compactuando com a violência física ou verbal contra as pessoas inocentes. Segundo adolescentes, veja bem, segundo a autora do livro Fenômeno de Bullying, esta é uma das formas de violência que mais cresce no mundo. Esse fenômeno social não está restrito ao ambiente escolar. Pode ocorrer em qualquer contexto social, por exemplo, na família, infelizmente até nas igrejas. As igrejas hoje acontece isso, meus queridos adolescentes. Só para vocês terem a noção, adolescentes, acontece isso frequentemente, até mesmo entre nós. Alguns adolescentes que vêm entre nós, às vezes tem um sotaque diferente, uma conversa diferente, e começa a ridicularizar eles, começa a afastar eles, começa a excluir, não troca ideia, não abraça. Ele se sente então um Zé Ninguém no meio do vínculo social da ordem eclesiástica. É importante, adolescente, ter um relacionamento interpessoal e não isolar as pessoas sem que você conheça elas primeiro, tá certo? Adolescentes, mais uma vez eu quero voltar a reafirmar: você já foi vítima de bullying? Ou caso tenha ocorrido isso em sua vida? Ou tem passado por algum caos na sua vida existencial?
porque sabemos que não é nada fácil, mas como podemos considerar o bullying como um fenômeno novo, porque vem sendo objeto de investigação e estudo nas últimas décadas, despertando a atenção da sociedade para que essas consequências nefastas, uma vez que essa violência do bullying ou evidência que vem pela desigualdade num processo de valentões que se projetam a sua agressividade com requintes de perversidade ou de forma oculta dentro de um mesmo contexto escolar. Em outro lado, considera-se o bullying como um fenômeno bastante antigo, por se tratar de uma forma de violência que sempre existiu, principalmente nas escolas, onde os valentões continuam oprimindo e ameaçando as suas vítimas, por motivos banais e que até hoje ocorrem despercebidamente da maioria dos profissionais da educação, meus queridos adolescentes. Mas definimos o bullying como um comportamento cruel, intrínseco nas relações interpessoais, por mais que seja mais forte, converte os mais fracos em objetos de diversões e de prazer, através de brincadeiras que disfarçam o propósito de maltratarem e intimidar ao seu companheiro ou que está do seu lado. O que leva o adolescente e as pessoas a praticarem o bullying? Muitas são as causas, uma delas é a falta de disciplina e de estrutura familiar. Muitos pais se tornaram permissíveis e já não disciplinam mais os seus filhos. Esses pais deixam de ensinarem o ensino básico para o próximo, seu filho. Quando a família vai mal, toda a sociedade sofre. Por isso que o diabo sempre tentou desestabilizar a família, porque a família ela é a célula máter da sociedade. Alguns pais se esquecem que tem que dar o exemplo no lar. Agridem e tratam mal uns aos outros e principalmente seus filhos. E os filhos crescem assim revoltados com tantas violências. Alguns que praticam o bullying, na verdade, foram feridos, magoados e sofreram na sua própria pele esse tipo de bullying. Cansados de sofrer, ferido no corpo e na alma e no espírito, passam então essas angústias para os outros. Por quê? Porque uma pessoa machucada tenta ferir o outro, criando um ciclo de violência. Outra causa apontada pelo especialista é o fato de que alguns se acham melhor do que os outros. Porém, esse ar de superioridade é como se fosse um escudo para esconder um sentimento de ingenuidade. Seja qual for a causa, não podemos aceitar a causa de qualquer tipo de violência. Estamos vivendo os tempos difíceis, como está em 2 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1 ao 9. As pessoas estão cada vez mais distantes de Deus, mais doentes, mais carentes e sem amor. O mundo precisa de Jesus. E o interessante, adolescente, é que Jesus nos ensinou a amar a Deus e ao nosso próximo, como está em Mateus, no capítulo 22, do verso 35 até o verso 49. Não podemos permitir que isso venha iniciar sobre as nossas vidas, o mal, porque Jesus é o nosso Salvador, Ele é o nosso modelo de caráter, Jesus. Se nós observamos o caráter de Cristo, veremos que Ele é oposto daquele que pratica o bullying. Jesus, Ele é manso e humilde de coração, como está em Mateus, no capítulo 11 e no verso 29. Jesus, Ele é manso. A mansidão é uma virtude que nem sempre todos têm, mas ser manso não é ser bobo. Sim, se opor a toda forma de desumanidade e crueldade. Jesus sempre se demonstrou manso e benigno de coração, como está em 2 Coríntios
capítulo 10, versículo 1 em diante. Diante de seus executadores, ele não abriu a sua boca e não feriu e nem maltratou ninguém. Como se reage diante daqueles que lhe maltratam, adolescente? Uma pergunta para vocês, adolescentes. Agir com mansidão é uma atitude para os fortes. É por isso que eu sempre digo, os fortes é aquele que supera os fracos. Se você recuou, é porque você foi forte e não fraco. E o interessante, adolescentes, que Jesus Cristo, ele é misericordioso, ele demonstrava compaixão diante das necessidades alheias. Certa vez, Jesus narrou a história de um bom samaritano, a fim de ensinar a respeito do amor, compaixão pelos necessitados, como Lucas no capítulo 10, do verso 25 em diante. Nessa história, tanto o sacerdote como o levita, eles passaram de largo, vendo o homem caído, não fizeram nada por ele. Do mesmo modo, muitos veem um colega caído, sofrendo com algum tipo de violência e não faz nada para poder ajudar. Age como se fosse indiferente, fingindo a não ver nada. E você ajudaria alguém que está sofrendo bullying? O que Jesus quer que nós façamos? Faça a diferença, adolescentes. Jesus, ele é o nosso pacificador. Na medida do possível que nós começamos a conviver bem com os outros, com o outro, ou seja, Romanos capítulo 12, verso 8, há pessoas que ao invés de amenizar os ânimos e acabam colocando mais fogo e incentivando a agirem com violência, a brigarem, a maltratarem ao seu semelhante. A Bíblia diz que nós devemos despojar da raiva, da paixão e de sentimento de ódio, como está em Colossenses, no capítulo 3 e do verso de número 8. Concluindo aqui, adolescentes, a violência infelizmente está presente nas redes sociais. Em geral, os danos causados às pessoas são maiores. Existem casos que as vítimas chegaram a perder a sua própria vida por sofrerem por calúnia, difamação e de postar de fotos indevidas que ofenderam e prejudicaram a imagem da pessoa. Você já ouviu falar de algum caso desse tipo? Uma pergunta, adolescente. Isto mostra que esse tipo de acontecimento como esse são comuns em nosso meio. As pessoas se valem do anonimato para inventar mentiras, difamar as pessoas, inventar boatos e etc. A maioria das vezes, os agressores criam face falso, trocam o nome e se passam por outra pessoa. Dificilmente uma pessoa consegue apagar os rastros de vergonha e de deixados pelos praticantes da cyberbullying. Agora veja bem, no livro de Provérbios nós encontramos vários textos a respeito da língua mentirosa e da calúnia, como está em Provérbios no capítulo 6 e versículo 17. A difamação em especial, e principalmente nas redes sociais, ela teve muitas vítimas. A calúnia é devastadora e consegue separar até mesmo os amigos mais íntimos. E tem que tomar muito cuidado, adolescente, vigiar, viu? Porque você pode perder uma verdadeira amizade por causa de um falatório inútil. E Provérbios, Salomão, ele nos orienta, no capítulo 16 e verso 28. O diabo, ele é pai da mentira, como está em João capítulo 8 e versículo 44. E toda mentira é engano e procede dele. Saiba que Deus, ele abomina a língua mentirosa, como está em Provérbios no capítulo 6 e verso 17. A nossa maneira de falar e o que postamos nas redes sociais nos identifica e revelando o verdadeiro eu. Por quê? O que está dentro de nós, adolescentes.
Que Deus abençoe a todos vocês de uma forma especial. Fica aqui aterrissando essa pré-aula do sistema virtual e dizer, se você tem uma igreja evangélica, Assembleia de Deus mais próxima da sua casa, vai lá, questiona o professor, tira suas dúvidas, porque aqui é só simplesmente um resumo dessa pré-aula sobre o bullying, tá ok? Deus abençoe a todos vocês e até a próxima aula, se Deus nos permitir. Tá ok? Se não me falha a memória, me parece, deixa eu dar uma olhada aqui, que é a última aula sobre a igreja, o movimento dos desigrejados. Vai ser uma aula muito boa e nós se encontramos lá. A paz do Senhor, Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.